Vamos resolver alguns exemplos sobre o estudo da continuidade de uma função num ponto do seu domínio. Então, no exemplo seguinte, o objetivo é, lá está, estudar a continuidade de cada uma das seguintes funções na abscissa indicada. Na linha A tenho uma função f, que é uma função definida por ramos, e cujos ramos são 6x² menos 6 sobre 2x² mais 2x, sempre que o x é inferior a menos 1, 6 quando o x for igual a menos 1, 3x mais 3 sobre a raiz quadrada de x mais 2 menos 1 se o x é maior do que menos 1. E neste caso o objetivo é estudar a continuidade desta função f em x igual a menos 1. Portanto, devemos, na minha opinião, começar por enunciar a condição que nos garante a continuidade da função nesta abscissa do seu domínio. Ou seja, f é contínuo em x igual a menos 1 se, dois pontinhos, se o valor da função é menos 1, coincidir com o limite da função quando x tende para menos 1 menos e coincidir com o limite da função quando x tende para menos 1 mais. Ou seja, se o valor da função é menos 1, coincidir com aquilo que vai ser a aproximação dos valores da função, tanto da esquerda como da direita, relativamente a x igual a menos 1. Bem, é claro, e lá está, e é preciso ter em conta, para conseguirmos estudar a continuidade de uma função num ponto, temos que conhecer a teoria de limites e, portanto, saber resolver limites de funções. Então, vou começar pelo f de menos 1, que é diretamente 6 pela expressão que aqui tenho. 6. Passo então agora a calcular, por exemplo, o limite de f de x quando x tende para menos 1 menos. E neste caso é preciso entender, se estou a calcular o limite da função quando x tende para menos 1 menos, devo considerar o ramo que admite os valores que são inferiores a menos 1. Portanto, estou a falar do ramo de cima, ou seja, o limite de f de x quando x tende para menos 1 menos será o limite quando x tende para menos 1 menos de 6x² menos 6 sobre 2x² mais 2x. Bem, como em qualquer limite, o que nós fazemos é substituir e ver o que acontece. Menos 1², 1 por 6, 6 menos 6 sobre menos 1², 1 por 2 dá 2, 2 por menos 1 dá menos 2. Bem, fico com 0 a dividir por 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Ou seja, uma situação à qual eu não consigo dar para já a resposta. Bem, 0 sobre 0. Quando o 0 sobre 0 envolve polinómios, o procedimento que eu devo tomar é fatorizar cada um dos polinómios na forma a por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3, para aí perceber qual é o termo igual em cada um deles e poder então realizar o corte e levantamento desta mesma indeterminação. Portanto, sendo assim, para fatorizar, bem, formas de fatorizar os polinómios. Eu posso fatorizar um polinómio descobrindo os seus zeros ou até recorrendo logo a evidências, ou seja, evidenciando algo que está em comum, ou então recorrendo aos casos notáveis. E neste caso é o que eu vou fazer. No polinómio de cima, eu para fatorizar, posso começar por colocar 6 em evidência. 6 multiplicado por x² menos 1. E agora vocês reparem que x² menos 1 é uma diferença de quadrados. É uma expressão do tipo a² menos b², que fatorizada é a menos b por a mais b. Então, fico com 6 por x menos 1 por x mais 1. E desta forma, tenho a fatorização de 6x² menos 6. Já o 2x² mais 2x, bem, eu aqui, colocando 2x em evidência, fico diretamente com a fatorização deste polinómio, que é 2x multiplicado por x mais 1. Lá está, como é óbvio, podem, em cálculo auxiliar, determinar os zeros do polinómio e chegar a estas mesmas fatorizações através da ideia dos zeros. Eu, neste caso, não vejo necessidade, porque através de evidenciando termos comuns e dos casos notáveis, consigo obter facilmente a fatorização. Ao fatorizar, percebo realmente que existe um termo comum em cada uma delas, que é x mais 1. E por isso mesmo é que menos 1 anula tanto o polinómio de cima como o polinómio de baixo. Tendo a fatorização, elimino o termo, corto o termo comum, e ao realizar este corte, a indeterminação desaparece, porque deixo de ter o termo que anula em cima e que anula em baixo, ficando com 6 por x menos 1 sobre 2x. E agora já posso então substituir sem ter o problema de encontrar novamente a indeterminação. Vou ficar com 6 multiplicado por menos 1 menos 2, dividido por 2 multiplicado por menos 1, menos 2. Bem, o menos 2 em cima com o menos 2 em baixo posso cortar e o limite dá 6. Ou seja, quando a função se aproxima de menos 1, vindo valores inferiores a menos 1, os seus valores tendem para 6. Portanto, para já, o f de menos 1 coincide com o limite à esquerda. Passamos então a calcular o limite à direita para perceber se este também vai coincidir com os dois anteriores.
Então, limite quando x tende para... Epá, peço desculpa. Aqui a caneta começou a escrever sozinha, já está. Limite quando x tende para menos 1 mais... E neste caso, para menos 1 mais, considerar o ramo que admite os valores de x superiores a menos 1, portanto o ramo de baixo. 3x mais 3 sobre a raiz de x mais 2 menos 1. Ou seja, limite consistente para menos 1 mais de 3x mais 3 sobre a raiz de x mais 2 menos 1. Bem, substituindo. 3 por menos 1 dá menos 3 mais 3 sobre menos 1 mais 2 dá 1. Fica a raiz de 1 que é 1 menos 1. Bem, novamente, 0 sobre 0. Bem, 0 sobre 0. A abordagem do 0 sobre 0 normalmente é sempre a mesma, ou seja, nós tentamos fatorizar os polinómios para poder cortar o termo comum e assim limpar a indeterminação. Só que aqui eu tenho um problema. Enquanto que 3x mais 3 é um polinómio fácil de fatorizar, basta pôr 3 em evidência até, em baixo, a raiz quadrada de x mais 2 menos 1 não é sequer um polinómio, ou seja, não é para já fatorizável desta forma. Então, neste tipo de situações, ou seja, um 0 sobre 0 em que existem raízes quadradas, normalmente a abordagem é multiplicar pelo conjugado do termo que tem raiz, para que ao cortar a raiz nós consigamos obter um polinómio que seja fatorizável. Portanto, o que eu vou fazer neste caso é multiplicar esta fração tanto em cima como em baixo pelo conjugado de raiz de x mais 2 menos 1, sendo o conjugado o termo que completa o caso notável da diferença de quadrados, ou seja, se eu tiver uma expressão do tipo a mais b, o seu conjugado é a menos b, e vice-versa. Portanto, neste caso, multiplicar tanto em cima como em baixo pela raiz de x mais 2 mais 1. Raiz de x mais 2 menos 1 por raiz de x mais 2 mais 1. Porque lá está, ao multiplicar pelo conjugado a mais b por a menos b dá a quadrado menos b quadrado e as raízes quadradas acabam por se cortar desta forma. Então fico com o limite quando estendo para menos 1 mais de... Em cima, sinceramente, não me interessa fazer a distributiva porque 3x mais 3 já era um polinómio que era facilmente fatorizável. Apenas vou colocar 3 em evidência, multiplicado por x mais 1 e multiplicado pela raiz de x mais 2 mais 1. Sobre, em baixo. Então, isto é a menos b por a mais b. Sendo a raiz, raiz ao quadrado corta para x mais 2 menos 1 quadrado, 1. E, portanto, simplificando, fica o limite, quando x tende para menos 1 mais, de 3 multiplicado por x mais 1 pela raiz de x mais 2 mais 1 sobre, simplificando, x mais 1. Ou seja, fico ao multiplicar pelo conjugado com um polinómiozinho em baixo que automaticamente está fatorizado e que me permite já de imediato cortar o termo que está igual em cima e em baixo e que anulava tanto o de cima como o de baixo. Acabo por ficar então apenas com o limite quando x tende para menos 1 mais de 3 multiplicado pela raiz de x mais 2 mais 1. Agora que cortei, a indeterminação desapareceu e já posso substituir x menos 1 com a garantia de não encontrar novamente nova indeterminação. Fico com 3 multiplicado por menos 1 mais 2 dá 1, a raiz de 1 é 1, mais 1. 1 mais 1 é 2 vezes 3, 6. Ou seja, reparem que tanto o limite à esquerda como o limite à direita, como o valor da função é menos 1, todos são iguais a 6. O que significa então o quê? Que a função passa em x igual a menos 1, não sofrendo qualquer interrupção, qualquer quebra no seu gráfico. Ou seja, logo, f é contínua em x igual a menos 1. Novamente, aqui esta situação, peço desculpa. Logo, a função é contínua em x igual a menos 1. E ficamos com o estudo feito. Tá. Vamos resolver uma segunda linha. A linha B. A mesma ideia, vamos dar a continuidade desta função também, na abscissa que eu fui indicar. Neste caso, uma função G, também uma função definida por ramos, sendo neste caso os seus ramos 2 menos 4x dividido por 2x ao quadrado mais x menos 1. Isto se o x é menor que 1 meio, enquanto que o outro ramo é a raiz quadrada de x mais 7 meios menos 1, se o x é maior ou igual que o meio. E neste caso, estudar a continuidade em x igual a meio. Então devemos começar sempre da mesma forma, pelo menos na minha opinião. Ou seja, comentar que G é contínua em x igual a 1 meio, se o G de 1 meio
for igual ao limite da função g quando x se aproxima de 1 meio vindo da esquerda, igual ao limite da função g quando x se aproxima de 1 meio vindo da sua direita, vindo valores superiores a 1 meio, portanto. Bem, e começamos a calcular cada um deles. Eu aqui costumo dar sempre um conselho ao pessoal, e o conselho é: comecem sempre pela parte mais fácil. Bem, a parte mais fácil é calcular o f de o g de. Bem, portanto, vou começar pelo g de 1 meio. Só que vocês aqui reparem até o seguinte: o g de 1 meio é calculado no ramo de baixo, que é o ramo que admite os valores maiores ou iguais do que 1 meio. Se pensarem bem, no ramo de baixo, nós não vamos só calcular o g de 1 meio, porque se este é o ramo que admite os valores que são iguais ou superiores a 1 meio, é também aqui que vais calcular o limite da função quando x se aproxima do meio vindo valores superiores a 1 meio. Então, a bem dizer, se neste ramo tu vais calcular tanto o g do meio como o limite à direita, é claro que estes dois já vão ser garantidamente iguais. Ou seja, não vale a pena duplicar o trabalho, podemos automaticamente indicar que o g de 1 meio é garantidamente igual ao limite da função quando estende para 1 meio mais, e, sendo assim, é apenas chegar e substituir, ou seja, garantidamente que aqui não vai existir indeterminação, porque este ramo admite 1 meio, ou seja, não pode acontecer. Então vou ficar com a raiz quadrada de 1 meio mais 7 meios, menos 1. 1 meio mais 7 meios é 8 meios, e 8 meios é 4. Fico com a raiz de 4 menos 1, a raiz de 4 é 2, e 2 menos 1, 1 é o que dá. Passa então a calcular o limite à esquerda, e esse sim já será então no ramo de cima, que é o ramo que admite os valores que são inferiores a 1 meio. Portanto, limite da função g quando x tende para 1 meio menos. Que será então limite quando x tende para 1 meio menos de 2 menos 4x dividido por 2x ao quadrado mais x menos 1. E substituo. Claro que este ramo não admite 1 meio dos valores de x. Portanto, é claro que naqueles ramos que não admitem o valor em concreto para o qual tu estás a calcular o limite, aqui sim corres o risco de poder haver indeterminação. Como habitualmente, substituir e ver o que acontece. 2 menos 4 vezes 1 meio é 4 meios e isso é 2. Sobre 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Multiplicado por 2 dá 2 quartos, que é a fração irredutível, é 1 meio. Mais 1 meio, menos 1. Portanto, reparem que em cima 2 menos 2 dá 0. Em baixo 1 meio mais 1 meio é 2 meios, que é 1. Menos 1 também dá 0, ou seja, 0 sobre 0. E lá está, 0 sobre 0, polinómios. A abordagem passa por fatorizar cada um dos polinómios para, na fatorização, identificar o termo que é igual e que anula o polinómio de cima e de baixo e assim poder cortar a indeterminação. O polinómio de cima é um polinómiozinho de grau 1. Portanto, é fácil de fatorizar. Basta colocar em evidência o seu coeficiente do termo maior grau, que neste caso é menos 4, multiplicado por. Relembra que evidenciar é dividir por. Menos 4x a dividir por menos 4 dá x. 2 a dividir por menos 4 dá menos 2 quartos, que é redutível é menos 1 meio. Ou seja, colocando menos 4 em evidência, consigo facilmente a sua fatorização. Já em baixo, no 2x quadrado mais x menos 1. Bem, eu aqui, nem evidenciando, nem pelos casos notáveis, consigo a fatorização. Tenho que determinar os zeros deste polinómio e assim conseguir chegar à mesma. Portanto, aqui em cálculo auxiliar, pego no polinómio 2x ao quadrado mais x menos 1 e igual a 0 para determinar os seus zeros. Como tenho aqui uma equação de segundo grau completa, aplico a fórmula resolvente para conseguir resolver. Ou seja, menos 1 mais ou menos a raiz de 1 ao quadrado menos 4 por 2 por menos 1 sobre 2 vezes 2. E então fico com menos 1 mais ou menos a raiz de 1 quadrado é 1. Menos 4 por 2 é menos 8 e menos 1 mais 8 sobre 2 vezes 2, 4. Reparem que sai a raiz quadrada de 9, que é 3. Ou seja, menos 1 menos 3 é menos 4, a dividir por 4, menos 1. Ou, menos 1 mais 3 é 2, 2 quartos é redutível, 1 meio. Claro que um dos zeros que eu teria que obter teria que ser 1 meio, até porque eu acabei de substituir o x por 1 meio e percebi que ele anulava de facto o polinómio. Bem, este polinómio 2x² mais 2x menos 1 tem como coeficiente do termo maior grau 2, e é assim que deve começar a fatorização. Tem dois zeros, menos 1 e 1 meio, pelo que a sua fatorização ficará 2 por x menos menos 1, fica x mais 1, multiplicado por x menos 1 meio. Ao escrever a sua fatorização, posso realmente verificar aqui que x menos 1 meio é um termo comum na fatorização de cada um deles, e por isso mesmo é que o meio anula tanto o polinómio de cima como o de baixo. Ao cortar, levanta a indeterminação, ficando com o limite quando estende para 1 meio menos de menos 4 sobre 2 por x mais 1. Agora já posso substituir com garantia de que não vai encontrar problemas.
vou ficar com menos 4 a dividir por 2 multiplicado por 1 meio mais 1. Bem, fico com menos 4 por 2 vezes 1 meio é 2 meios que é 1. Mais 2 vezes 1 é 2. E o limite dá menos 4 terços. Ou seja, o que é que significa então? Que esta função g não é contínua x igual a 1 meio, porque reparem, o valor da função é 1 meio é igual ao limite da função quando ela se aproxima de uma vinda direta, que é 1. No entanto, quando a função se aproxima da esquerda, ou seja, quando os valores de x tendem para 1 meio vindo de valores inferiores a 1 meio, o valor da função não vai ser 1, vai ser menos 4 terços. Significa então que graficamente iria acontecer uma situação destas assim. Imaginem, eu tinha aqui x igual a 1 meio, quando calculo o g de 1 meio, limite à direita, percebo que o resultado é 1, ou seja, se calhar à direita a função tem um comportamento qualquer assim, ou seja, aqui estará o 1. Só que quando a função se aproxima da esquerda do 1 meio, eu aí percebo que, na verdade, ela não se vai aproximar de 1, vai se aproximar de menos 4 terços. Portanto, imaginem, marcavam menos 4 terços aqui assim em baixo e acontecer, se calhar, graficamente uma situação assim. Isto é o que acontece graficamente da função g, algo deste género. Quando ela se aproxima de uma vindo da esquerda, os seus valores de divisão tendem para menos 4 terços. No entanto, o seu valor é 1 meio, o seu limite à direita é 1. Ou seja, graficamente, existe aqui uma interrupção. Ou seja, logo, g não é contínua em x igual a 1 meio. Obrigado e até à próxima.